Oi pessoal, vamos falar dessa prova vestibular de 2011 da SPM, uma prova que não trouxe grandes surpresas, né? Para variar, a SPM trabalhou com texto longo, texto de fácil acesso, linguagem tranquila, questões bem elaboradas. Acho que foi uma prova de nível médio, né? Sem nenhum tipo aqui de tropeço, nenhuma questão mal formulada, não. Acho que o candidato ficou bem tranquilo, né? A gente teve um número grande de questões aqui de interpretação textual, também seguindo a tradição da SPM, então não tivemos grandes novidades, não. Cobraram figuras de linguagem, como era esperado, acho que tudo estava dentro do que nós trabalhamos tranquilamente ali na sala de aula. Okay? Eu vou começar falando das questões aqui referentes a esse texto, o texto longo, né? Como eu falei, tradição da SPM, o texto do Carlos Heitor Coni, um texto da Folha de São Paulo, que, como a gente comentou também em sala de aula, é uma grande fonte para a SPM, né? Textos da Folha, do jornal Folha de São Paulo. Bom, esse texto intitulado Pizza e o Estrogonofe é um texto de leitura simples, né? A gente achou aqui que foi um texto bem selecionado, né? A equipe toda achou que foi um texto bem selecionado, um texto que não trouxe grandes dificuldades. Vamos começar aqui a questão 1. Essa questão 1, eles pegam a ideia central do texto, né? O que eles querem de fato é que o candidato aí veja a alternativa que resume, né? Que dê a ideia central. Então, dentre outras ideias, o texto procura, nós temos aí como alternativa a alternativa D, ressaltar as diferentes reações no passado e no presente ante as tensões sociais e políticas do país. O que o Coni faz ali no texto é fazer uma comparação, né, entre um passado, no tempo em que o Rio era a capital federal, e Brasília, mostrando aí algumas alterações e outras coisas que se mantiveram aí ao longo da história. Então, algumas concepções que estavam um pouco diferentes e agora a gente tem algumas outras coisas que são pontos comuns. Essa ideia ele vai resgatar, inclusive, nessa questão 2, tá? Na questão 1, nós temos essa alternativa D, que expõe essas diferenças. E nessa questão 2, que nós vamos ver agora, ó, a frase do autor, o que mais interessante é que em Brasília todo mundo é bem informado, nesse terceiro parágrafo, nós temos o seguinte, nós temos a presença de uma figura trabalhada em sala de aula por nós, né, que é a ironia. Né? Ele constata que na capital federal há ciência dos escândalos. No entanto, há também uma apatia ou negligência ante esses mesmos fatos. Nessa questão 2 aqui, a gente tem a exploração justamente dessa ideia de que, mesmo com a mudança da capital federal para Brasília, a apatia não mudou. Né? Daí o título da crônica do Coni, né? A pizza e o estrogonofe, tudo acaba em pizza, a ideia da apatia, né? E estrogonofe, que era no tempo aí no Rio, capital federal, tá bom? Então temos aí a alternativa B, a grande ironia aí do texto do Coni. Na questão 3, ele usa um anafórico, né? Esse disso, a gente trabalhou em aula a questão das anáforas e catáforas, né? As retomadas de dentro do texto. Em Brasília não tem nada disso, no 4º parágrafo. O termo em destaque faz referência, temos a alternativa correta, a alternativa C, ao enorme estardalhaço provocado por fatos banais ou insignificantes. Bom, esses atos banais ou insignificantes aqui, né, fatos banais ou insignificantes aqui que ele apresenta, a gente pode encontrar no trecho do texto aqui, no 3º parágrafo, em que ele fala, né, que no Rio, como capital federal, uma fofoca na Rua do Ouvidor, um incidente em Copacabana, uma dor de barriga mais virulenta no líder do governo, ou seja, que tudo isso provocava um grande estardalhaço, né, fazia estremecer aí, né, ou seja, essa ideia de que uma coisa banal, uma bobagem qualquer, fazia com que todo mundo se comovesse, né. Então esse pronome disso, essa questão 3 aqui, né, que ele apresenta, esse pronome disso são esses fatos banais, né, retomados aí dentro do 3º parágrafo, certo? A questão 4. Contrapondo-se ao clima tenso, as noites brasilienses são para o autor, correta alternativa A. Fúteis e desprovidas de importância. De novo, nós vamos recorrer ao texto aqui e vemos esse trechinho aqui no 4º parágrafo em que ele destaca como são as noites, né? As noites. Mas à noite vão todos aos coquetéis, às recepções, às homenagens a isso ou aquilo. A capital federal é de longe a cidade que mais importância dá a essas reuniões provincianas, onde depois dos discursos e canapés, com palitos espetando as azeitonas, serve-se
um jantar dançante à base de Moonlight Serenade, o foco de luz multicolorido passeando pelo salão para dar clima de musical da Metro dos anos 50. Então é bem interessante ele pegar essa questão de que era fútil, né? As noites eram realmente fúteis. Okay? Questão 4, portanto, alternativa A. Passeando ainda pelas alternativas aqui, pelas questões da questão 5, ainda fazendo referência a esse mesmo texto. Com a frase tudo terminava em estrogonofe, conclui-se do texto que, alternativa correta, alternativa E. Embora haja diferenças de atitude no passado, no Rio, e no presente, em Brasília, as tensões não eram resolvidas, não davam em nada. A expressão de hoje, acaba tudo em pizza. Na expressão que o Coni criou, né, já que o prato típico na época era o estrogonofe, tudo acabava em estrogonofe. Alternativa E, portanto. Ainda estamos aqui com base do texto. Ao lado de uma linguagem formal, o autor lança a mão de uma linguagem coloquial. Assinale o item em que não há traços de coloquialidade. Então, aquela mistura das variações linguísticas, né, das quais a gente sempre fala. Então, vamos achar a alternativa em que não há esse traço de coloquialidade. A alternativa que não é a alternativa A. Expressão popular que os comentaristas políticos sérios, conspícuos, trazem por tensão. Aqui a gente não tem nenhum marcador aqui de oralidade. Temos na B, né? Na B, aí vai, é uma expressão. Na C, o diabo. Uma dor de barriga presente na alternativa D. E não sei de onde na alternativa E. Essas são todas as marcas de oralidade. E na alternativa A nós não temos nenhuma apresentação de oralidade. Questão 7, o professor Caco já discutiu, né, já conversou com vocês. Vamos à questão 8. A frase, ninguém sabe onde está a saída e parece que ninguém quer sair de lugar nenhum, só não revela, ou seja, a única ideia que não aparece nessa frase aqui, alternativa A. Nepotismo, né, que é a nomeação de parentes para cargos públicos. É a única coisa aqui que a gente não encontra nisso. De resto, apatia, acomodismo, negligência, indolência, tudo isso está presente nessa frase. Portanto, reafirmando a alternativa E. Vamos à questão 9. A questão 9 é uma questão de ambiguidade, né? A gente deu bastante importância para a ambiguidade, porque é um recurso muito utilizado no vestibular e aí na vida prática, né, do pessoal da SPM. Em todos os itens ocorre uma distorção semântica ou ambiguidade no título da matéria em relação ao corpo noticioso, exceto em um deles, assinalo. Então, a gente não vai achar nenhum tipo de ambiguidade, uma semantização dúbia aí na alternativa B. Bombardeio na Líbia foi intenso na segunda noite de ataque das forças de coalizão. Aqui a gente não encontra, não. Nas outras alternativas todas, a ambiguidade está bem visível. Acho que o candidato não teve problema para identificar, não. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A questão A, na alternativa A. Garota é abandonada em rodovia por ônibus escolar após mau comportamento em São Paulo. Abandonada em rodovia por ônibus escolar, o ônibus escolar abandonou o garoto após mau comportamento em São Paulo. Ele foi abandonado na rodovia em São Paulo, ele foi abandonado nessa rodovia em São Paulo, o mau comportamento é que foi em São Paulo. A gente tem a relação desses termos aqui, que é dúbia, né? A C. São Paulo registra 32% de chuva mensal esperada em um dia. Ou seja, ele registra essa chuva mensal que é esperada em um dia, ó, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências. São Paulo registra 32% de chuva mensal esperada nesse único dia, né? Na D. Polícia Federal prende procuradora acusada de corrupção no Distrito Federal. Essa procuradora foi acusada de corrupção. A corrupção foi feita no Distrito Federal ou ela foi presa no Distrito Federal? E a última questão, que é uma ambiguidade não de seleção, exatamente combinação de palavras, mas uma palavra que foi colocada que tem uma polissemia. Isso foi bem trabalhado por nós, a ideia de ou essa ambiguidade se dá quando a gente tem uma palavra e essa palavra adquire mais de um sentido, né, e dentro do contexto a gente desfaz essa ambiguidade, ou a seleção dessas palavras, a combinação. Nesse caso aqui, essa única palavra, que é André Iniesta e Davi Villa, viram estátua de cera na Espanha. Esse viram é viram de virar, né, do verbo virar, ou viram do verbo ver, né? A gente tem essa dupla leitura aí. Portanto, temos a alternativa B. Bom, a questão 10, então vamos lá.
publicidade aqui pra gente, né? Afirmação incorreta sobre essa propaganda que aparece aí. Noite inesquecível é a que você não lembra de nada. A alternativa incorreta que eles pediram aí para você é a alternativa D. O texto busca associar a positividade de uma noite prazerosa à negatividade de possíveis acontecimentos desagradáveis. Bom, se a noite inesquecível é que você não lembra de nada, ele na semantização aqui da propaganda, ele tirou a ideia, né, de que o acontecimento é desagradável, né? Se você não lembra, não há nada aqui que seja desagradável, né? A ideia de que tudo aqui seria positivo. Portanto, o que não temos aqui, né, incorreto sobre a propaganda, é a alternativa D. Questão 11. Nas frases abaixo, as ocorrências do vocábulo não estão isentas de valor negativo, exceto em uma, assinale-a. Bom, na alternativa E, nós temos aqui, a partir do momento em que assumir o cargo de deputado estadual, João Beltrão, 56, não pode ser preso preventivamente, só em flagrante. Esse não recai sobre a expressão poder ser, né? Sobre essa locução aí. Então, realmente, esse advérbio de negação. Nos outros casos, nós temos o quê? Um intensificador, né? Esse não aí, ele não tem um valor propriamente negativo, mas de intensidade, né? Pois não, na alternativa A, né? Atendendo ao cliente, o balconista da loja disse pois não. Esse pois não tem nenhuma carga de negação, né? A sociedade deve saber dar um basta, um grande não a todas as formas de opressão e preconceito. Um grande não é um intensificador, né? O que a opinião pública não vai dizer quando souber que policiais rodoviários estavam envolvidos em sequestro de motoristas e de caminhões, esse não pode até ser retirado dessa frase, né? A ideia dele também, ele funciona como intensificador. Ele quase deixa de ser um advérbio de negação para ser um intensificador mesmo, de ênfase, né? D. Quantas tramas políticas não deve haver nas intervenções militares dos americanos? Novamente a ideia da ênfase pelo advérbio, ok? Ó, questão 12 aqui, o professor Caco também trabalhou com vocês. Nós vamos à questão 16. Pulamos aqui algumas questõezinhas de literatura, também foram poucas, né? Basicamente nós temos textos aqui, questões de interpretação. E nessa questão 16, nós temos um trecho do romance Dom Casmurro, do Machado de Assis, né, do fantástico romance Dom Casmurro, do Machado de Assis, o capítulo dos vermes. Ele, desse trechinho aqui, ele pede uma questãozinha específica de interpretação e não de literatura, né? Catei os próprios vermes dos livros para que me dissessem o que havia nos textos roídos por eles. Meu senhor, respondeu-me um longo verme gordo. Nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado a palavra, repetiam a mesma cantilena. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos ruídos fosse ainda um modo de roer o ruído. Fantástico. O trecho em questão caracteriza um procedimento metalinguístico do autor, ou seja, todo esse trecho aqui ele é metalinguístico. A afirmação que não condiz dentro desse texto é a alternativa D. A expressão passado-palavra remete à alienação mental e à renúncia aos compromissos editoriais. Olha, os verbos não têm nenhum compromisso editorial aí, né? Se passar a palavra, é repetir a palavra do outro. Daí a ideia da cantilena, da repetição da ideia que foi proferida por outro. Portanto, a alternativa D. Bom, nossa última questão de interpretação, um texto da Cecília Meirelles, do Romanceiro da Inconfidência. Foi retomado esse texto depois de vários anos aí, o professor Veronese, até a gente em comentário da prova falou isso, nossa, que interessante, né? Um texto que não foi trabalhado há tanto tempo. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas, junto com batinas pretas, e afina as mãos pensativas entre galões, sedas, rendas, e a grossas mãos vigorosas, de unhas fortes, duras veias, e a mãos de púlpito e a de altares, de evangelhos, cruzes, bênçãos. Bom, ele fala do trecho do Romanceiro da Inconfidência, e segundo o trecho, o projeto de independência política era elaborado na clandestinidade por um grupo composto de vários segmentos da sociedade da época. Esses segmentos são representados por a nossa alternativa, é a alternativa D,
sinédoques de, respectivamente, militares, padres, intelectuais, mulheres, trabalhadores braçais e outros elementos do clero. Ó, estão aqui, né, fardas e casacas, batinas pretas, finas mãos pensativas, sedas, rendas. Então, nós temos essas representações sinedóquicas. A gente trabalhou em sala de aula sinédoque, né, que é um tipo de metonímia, que é a representação exatamente da parte pelo todo. Então, por meio das vestimentas aqui, ela acaba representando aqui essas classes, né, militares, mulheres. Portanto, alternativa D. Bom, é isso. Eu acho que foi realmente uma prova tranquila. Eu acho que os nossos alunos podem ficar tranquilos, porque o nosso curso trabalhou todos esses conteúdos. Com certeza fizeram uma excelente prova. É isso aí.